Olá, bem-vindos de volta, Volpe aqui, e hoje a gente vai continuar com a parte de estequiometria, detalhando reações onde eu tenho reagente limitante. Então, boa aula! O conceito de reagente limitante é relativamente simples. Eu vou imaginar que eu tenho restrições às quantidades formadas de produtos, se um dos reagentes está em menor quantidade, certo? Então a gente imagina da seguinte forma: se eu tenho duas substâncias reagindo e uma delas está em menor quantidade, essa substância que está em menor quantidade vai ser consumida primeiro? Vai terminar? Vai ser consumida em sua totalidade? Eventualmente sim. E vai governar a quantidade de produto formado. Quando essa substância for consumida totalmente, a quantidade de produto para de se formar. E vai haver um excesso da outra substância. Então, o que cabe a nós nesse momento da discussão é detectar quem é o reagente limitante, quem limita a quantidade de produto formado no processo e fazer os cálculos para saber quais são as quantidades máximas a serem geradas através desse limitante. Muito bem, eu estou fazendo uma analogia aqui bastante simples e você me ajuda a analisar. A gente está vendo aqui as peças que eventualmente eu utilizo para montar uma bicicleta. Então eu estou vendo aqui as quantidades de peças de cada natureza aqui que eu tenho. Você está vendo que eu tenho quadros, rodas e pneus, pedais, selim e guidão. Então, você analisa esses números, dá pausa aí no vídeo antes de ouvir a resposta e verifica quais desses itens vai limitar a quantidade máxima de bicicletas que eu consigo montar, que eu consigo construir, certo? Faz uma pausa, faz essa análise e daí você continua. Agora que você já analisou, você verifica que o menor valor absoluto aqui entre as peças, né, é o número de quadros. Eu tenho 144. No entanto, eu tenho algumas peças que vão em dobro para cada bicicleta. São elas rodas e pneus e os pedais. Então, rodas e pneus, se eu tenho 290 peças e eu for dividir por 2, ou seja, eu vou precisar de 2 para cada bicicleta, aqui eu tenho 145 pares, certo? Então ainda está acima do número de quadros. E os pedais? Os pedais, na verdade, se eu fizer a mesma conta e eu for dividir por 2, eu vou ter 93 pares de pedais. Então, cada bicicleta vai um par, a gente conclui que o número máximo de bicicletas que eu consigo montar está sendo limitada pela quantidade de pedais. Eu tenho 93 pares, então eu consigo montar 93 bicicletas. Qualquer número além desse, eu vou estar montando uma bicicleta incompleta, vai estar faltando peça, isso não é possível. Certo? A gente não vai considerar essa possibilidade. Então, por essa análise, a gente identificaria nosso análogo ao reagente limitante, né? Ou seja, quem que limita o número de bicicletas a ser construídas, a serem montadas aqui? É o número de pedais, certo? Então, esse item está limitando a quantidade de produtos finais. Você está percebendo que quando eu terminar de usar todos esses 93 pares, ainda vão sobrar algumas quantidades das outras peças. Elas vão estar em excesso. Então, assim como a gente tem uma espécie que é o limitante, que vai ser totalmente consumido e vai mandar na quantidade de produto formado, outras substâncias vão permanecer em excesso. Eu vou deixar esse primeiro exemplo para vocês pensarem. Então, vocês vão resolver após estudar essa videoaula. E a gente vai começar demonstrando um exercício numérico através desse segundo exemplo, ok? Eu tenho alguns pontos a chamar a atenção. O primeiro deles é, interprete o enunciado, porque você eventualmente vai ter que extrair a equação química das informações do enunciado. Em segundo lugar, perceba que quando eu estou envolvendo reagentes limitantes, é muito comum que não só uma, mas duas informações sejam disponibilizadas, ou seja, a quantidade de reagentes, que é justamente para eu ter condição de comparar e trabalhar a informação de qual deles é o limitante.
Bom, vamos dar uma lida para a gente extrair a equação química. A primeira etapa de produção industrial do ácido nítrico é dada pela reação da amônia com oxigênio, sob alta temperatura em presença de catalisador de platina. Bom, a primeira etapa da produção industrial do ácido nítrico. Então, o ácido nítrico vai ser produzido nessa cadeia. A primeira etapa é dada pela reação entre amônia e oxigênio. Os produtos formados são monóxido de nitrogênio e água. Pronto, já tenho minha equação. Quantos gramas de monóxido de nitrogênio podem ser formados da reação entre 30 gramas de amônia e 40 gramas de oxigênio? Então, qual seria a nossa equação? Eu escrevi aqui e ela já está balanceada, então isso você tem que fazer. O que eu tenho aqui? Eu tenho 30 gramas desse reagente, tenho 40 gramas de oxigênio e qual é a massa de produto, no caso o NO, que eu consigo produzir com essas quantidades. Na verdade, a minha tarefa aqui é verificar qual deles é o reagente limitante e aí sim, a partir desse reagente limitante, que vai ser consumido totalmente, eu vou estimar a quantidade máxima de produto a ser obtido. Quando eu estou num problema que eu já identifiquei que tem cara de reagente limitante, eu vou ter que descobrir qual é essa substância para poder usar no cálculo de quanto de produto é formado. Para isso, eu vou verificar e relacionar um com o outro para ver se essas quantidades são ou não suficientes de acordo com a minha abordagem. Como que isso funciona? Você pode comparar amônia e estimar quanto de oxigênio esses 30 gramas de amônia, né, você precisaria, ou você pode partir das 40 gramas de oxigênio e verificar quanto de amônia você precisaria para consumir essas 40 gramas. Tanto faz. A estequiometria vai garantir o resultado absoluto para você. Você quer começar fazendo qual comparação? Você quer partir da quantidade de amônia e verificar quanto de oxigênio que eu preciso? Ou partir do oxigênio e verificar a quantidade de amônia que eu preciso para consumir esse oxigênio? Você quer partir da quantidade de amônia? Então tá bom. Então eu tenho aqui 30 gramas de amônia. Qual que vai ser o rumo desse cálculo aqui inicial? Ele vai ser no sentido de quanto de oxigênio, de acordo com a estequiometria dessa equação, eu preciso para consumir essas 30 gramas de amônia. Esse número, essa resposta dessa conta já vai me indicar a tendência de um deles ser o reagente limitante. Fica de olho. Aqui você sabe que essa relação em massa não é direta, então eu vou fazer aqui a conversão a mol de amônia. Para isso você sabe, eu vou usar a massa molar da amônia. Então eu tenho que para 1 mol de amônia, eu tenho aproximadamente 17 gramas de amônia. Aqui essas unidades em grama de amônia já se cancelam. Agora eu estou em mol. Agora eu vou usar a equação química para relacionar amônia e oxigênio, que são os meus reagentes. Então eu tenho aqui mol de amônia e mol de oxigênio. Pela equação química, essa passagem é bem importante, né? Equação química balanceada, eu tenho que, para cada 4 mols de amônia, eu preciso de 5 mols de oxigênio. Essa é a relação molar extraída com os coeficientes estequiométricos. Então, eu preencho esse termo e também cancelo as unidades em mol de amônia. Já estou em mol de oxigênio. Estou quase chegando na massa de oxigênio. Para isso, basta eu fazer uma última conversão mol de oxigênio, massa de oxigênio, através da massa molar dessa substância. O oxigênio tem massa molar aproximadamente de 32 gramas por mol. Então, eu termino cortando a unidade aqui em mol de oxigênio e agora a minha resposta está dada em gramas de oxigênio. O que esse número de saída vai me dizer? Ele vai me falar que para consumir 30 gramas de amônia, eu preciso
desse resultado aqui de oxigênio. Você vai olhar para cá e vai falar assim, eu tenho ou não tenho esse valor? Ele está presente nessa quantidade ou ele é insuficiente? Ok? Então faço o cálculo. Muito bem, pela minha conta, nós chegamos num resultado de 70 gramas e meia de oxigênio. Qual que é essa interpretação? Eu preciso de 70 gramas e meio de oxigênio para consumir 30 gramas de amônia nessa reação. Aí você fala, eu tenho essas 70 gramas e meio disponíveis para consumir toda a amônia? Você olha para cá, informação do enunciado, e fala, não tenho. Eu tenho 40, eu precisaria de 70. Então eu não tenho oxigênio suficiente para consumir toda a amônia presente. Então o oxigênio provavelmente vai limitar o processo. O oxigênio é o nosso reagente limitante. Certo? Se você fizer essa conta, aqui eu vou só esboçar o início e você termina. Se você fizer essa conta partindo das 40 gramas de oxigênio e estimar a massa de amônia que você teria que ter para consumir as 40 gramas de oxigênio, você vai confirmar esse reagente limitante. Só que no caso da amônia, como a gente conferiu aqui, ó, não temos oxigênio suficiente. No caso da amônia, você vai verificar que você tem suficiente. Provavelmente vai sair uma resposta aí que é um número menor do que 30. Faça essa aproximação, essa continha aí, ok? Aí você fala assim, terminou o problema? Não, o problema só começou, porque agora eu identifiquei o reagente limitante. Então, para calcular qualquer aspecto quantitativo do problema, eu vou ter que partir do reagente limitante, porque é ele que vai ser consumido primeiramente, até o final. Ele que vai mandar na quantidade de produto formado. Então agora, a gente precisa estimar a massa de NO a partir do reagente limitante. Ou seja, a massa de NO formada, no máximo, quando eu tenho alguém limitando o processo nessa reação. Nós já identificamos que essa substância é o oxigênio. Então eu vou partir das 40 gramas do oxigênio. Vamos estruturar esse problema. Eu já sei que a minha relação ela não segue massa-massa, ela vai por mol. Então aqui eu tenho a conversão massa-mol de oxigênio, que a gente já fez uma vez aí anteriormente. Então eu tenho que para cada mol de oxigênio são 32 gramas. Essas unidades se cancelam. Agora, na próxima passagem, eu vou usar a equação química balanceada para relacionar oxigênio e agora o produto de interesse, que é o NO. Então aqui eu tenho mol de oxigênio para acompanhar as unidades, mol de NO. A equação química me diz que para cada 5 mols de oxigênio que são consumidos, 4 mols de NO são formados. E essa unidade aqui, mol de O2, fica para trás. Agora que eu estou em mol de NO, basta eu encontrar esse valor para massa de NO. Isso você sabe que eu vou fazer pela massa molar dessa substância. Se eu pegar nitrogênio e oxigênio, aqui eu tenho 14 do nitrogênio, 16 do oxigênio. Para cada mol de NO, eu tenho aproximadamente 30 gramas dessa substância. Aqui é só fornecer o resultado, tomando cuidado aqui em cancelar essa última unidade mol de NO. A minha unidade de saída está sendo em massa de NO. Então, fazendo a conta, a gente tem o resultado igual a 30 gramas de NO sendo formado a partir do O2, nosso reagente limitante. Ok? Então, houve uma primeira etapa, que está logo aqui acima, de identificação do limitante, e a relação entre as substâncias ela foi feita, obviamente, entre os dois reagentes, amônia e oxigênio. Descoberto o limitante, que no nosso caso foi o oxigênio, eu utilizei essa substância, que vai limitar a quantidade de produto formado no processo, para calcular justamente
quanto de NO se formaria. A minha pergunta é, faça uma contraprova em casa e tente calcular a quantidade de produto NO formado a partir da massa de amônia. Quanto de NO você formaria? Você vai perceber que como a amônia ela está em excesso, ela não limita o processo, você vai ter uma quantidade aqui superestimada, ou seja, maior do que a que de fato pode ser formada. Ok? Então, se você se confundir ao atribuir quem é o reagente limitante, obviamente você arrasta esse problema, né, para os outros cálculos da situação. Eu estou deixando aqui mais um exemplo para vocês, então vocês pausem o vídeo, façam a resolução desse problema e a gente discute ao vivo. A gente se encontra na próxima, na discussão de rendimento. Obrigado pela presença, pela audiência e até lá!